Fala, meus amigos. Estamos aqui mais um dia, segunda-feira, segunda braba, pra explicar pra vocês aqui, dar algumas dicas, né? Mostrar como que você vai conseguir ser aprovado em todas as vezes proprietárias que você participar e você fizer o teste a partir de hoje. Fechou? Ah, mas é ladainha, babá, como eu vou passar? Vou explicar pra vocês, pô. Vou explicar a matemática por trás e mostrar que não é tão complexo assim. Beleza? Mas basicamente, queria começar falando que, pra começar, né, se inscreve aí no canal, por favor, que eu vi que tem muita gente que assiste meus vídeos que não é inscrito ainda. E se inscreve aí que vocês vão ver que o conteúdo é bom e vocês vão gostar, vou ajudar muito vocês, fechou? Então eu queria colocar três pilares aqui como fundamentais, como sendo fundamentais, né, para aprovação de uma mesa proprietária. E claramente, a gente já sabe que o primeiro seria ter uma estratégia validada, né? Uma estratégia, eu vou explicar para vocês que seria ter uma estratégia validada, uma estratégia. O segundo seria um gerenciamento de risco, gerenciamento. E o terceiro é a mente ajustada. Vou pôr aqui uma psicologia, né? Vamos pôr assim. E eu vou explicar um pouquinho desses três para vocês. E vocês vão entender que, querendo ou não, a estratégia é importante? Ela é importante. Muito importante, obviamente. Só que essa daqui, ó, a psicologia, queira ou não queira, ela é muito relevante. Eu vou explicar o que eu faço na minha rotina, no meu dia a dia, né? Pra, pra que eu possa conseguir enxergar melhor os gráficos, que eu consiga ter uma lucratividade e uma consistência. Beleza? Então vamos lá. Estratégia, obviamente, todo mundo sabe já, né? Que a gente precisa ter uma estratégia válida. Não importa o que você opere, não vou falar que só existe um jeito de ganhar dinheiro no mercado. Vou falar que, aquele trader não ganha, esse tipo de coisa não funciona, a análise técnica não funciona, a fundamentalista não funciona. Não, cada um tem seu estilo e tem como lucrar de todas as formas, de todas as formas. Beleza? Não tem um certo ou errado, tá? Principalmente no trading, porque a gente está analisando um gráfico, a gente está projetando algo que possa acontecer no futuro, então não dá para descartar nenhuma técnica ou nenhuma escola de aprendizado. Beleza? Claramente eu tenho a minha estratégia validada já, a minha que eu propriamente fiz, que vocês já sabem, tem alguns alunos e alguns mentorados aqui no canal. E também tem outra visão de mercado, um pouco diferente, mas eu não vou tirar o fato de que às vezes o clássico funciona sendo bem feito. Beleza? Suporte e resistência? Ok, tranquilo. Beleza? O segundo é o gerenciamento. E o que eu quero explicar para vocês aqui sobre gerenciamento? Ó, vamos pegar aqui Excel. Por exemplo, para vocês. A gente sabe que na maioria das prop firms hoje, na maioria das mesas proprietárias, deixa eu até dar um zoomzinho aqui para vocês poderem ver melhor. Na maioria das proprietárias, a gente precisa de 8% da primeira fase para ser aprovado, né? Então, por aqui a primeira fase, beleza? E na nossa segunda fase, a gente precisa de 5% apenas. Show? E a gente sabe que para a gente reprovar, então, né? O drawdown máximo diário, vamos por o diário. Isso estou falando na maioria, tá? Das prop firms. São de 5%. Isso aqui é quase bem fixo. E o drawdown total é de 12%. Tá, FTMO é 10, mas a gente sabe. Vou falar aqui mais da MyForex Funds. MyForex Funds, beleza? Então, ok. Sabendo que na primeira fase é 8%, na segunda fase é 50%. E aqui em ambas as fases, tá? É a mesma coisa. O drawdown diário e o drawdown total. A gente sabe que, obviamente, a gente precisa de menos porcentagem para passar numa mesa proprietária do que para ser reprovado, beleza? 8 e 12. Ok, clássico. Então, se a gente desse uma entrada sempre, uma entrada de 1 para 1, quando eu falo uma entrada de 1 para 1, é que a gente tem o mesmo risco de ganhar um certo montante de dinheiro e o mesmo risco de perder. Então, digamos que eu entrei aqui e eu coloquei o meu take profit, que é onde eu quero parar de ganhar, né? Onde eu recebo meu lucro aqui e o nosso stop aqui, por exemplo, ó. E nossa entrada vamos por aqui, ó. Olha ali. Digamos que se o gráfico está aqui, se ele bater aqui em cima, eu vou ganhar, por exemplo, US$ 1.000. E se eu bater aqui, eu vou perder aqui US$ 1.000. Significa que isso é uma entrada de 1 para 1. Obviamente, o que eu posso ganhar é a mesma coisa que eu posso perder. Beleza? Se eu entrar agora em outro cenário, numa entrada de 2 para 1, a gente está falando de um cenário mais ou menos assim. E o que isso significa? Entrei aqui, beleza? Se o gráfico for e bater aqui em cima, eu vou ganhar, por exemplo, US$ 2.000. Opa. E se o gráfico infelizmente voltar, eu vou perder US$ 1.000. Isso é uma entrada de 2 para 1, porque o risco-retorno é duas vezes maior se eu ganho para quando eu perco. E aqui a mesma situação se for inverso. Digamos que a entrada aqui, o meu take profit é aqui, o que muito scalper faz, né? Que eu não sou a favor, eu não gosto, mas deve ter gente que ganha dinheiro assim. Se bater aqui, por exemplo, eu ganho US$ 500. E se bater aqui, eu perco
US$ 1.000. Isso aqui é uma entrada, opa, de 1 para 2, certo? Que a gente tá sabendo que a gente tá na metade, beleza? Então, eu tô arriscando mais do que quanto eu posso ganhar, beleza? Show. Entendendo isso, a gente consegue. Então, obviamente, se a gente só der a entrada de 1 para 1, vamos por aqui, ó. Aqui tem 8% e aqui a gente tem 12%. Então, se a gente der só dar a entrada de 1%, por exemplo, sendo de 1 para 1, a nossa chance de passar é maior, beleza? Isso eu tô falando sem análise nenhuma, sem fazer nenhum critério, é literalmente fechando o olho e dando uma entrada, beleza? A nossa porcentagem, a chance de a gente ganhar é de 1 para 1. Só que a chance de a gente acertar, obviamente, no chute, essas entradas é muito difícil, ok? Então, por que que eu falo que é muito simples? Não muito simples, não é muito simples, não é fácil. Isso é fato, tá? Não dá pra desmerecer o trabalho que eu já venho fazendo, que muitos traders fazem, até porque a maioria dos trades são reprovados. Não é algo fácil, mas não é algo tão complexo quanto se parece. Porque, por exemplo, se eu tenho uma estratégia que me dá 3 para 1, por exemplo, a minha estratégia hoje, a média dela é de 3,5 para 1, 4 para 1, então a gente está falando que se eu ganhar uma vez, aquele cenário, certo? Ó, se eu ganhar, vamos por aqui, eu vou ganhar, por exemplo, 3%. Porém, se eu perder, vamos por aqui, eu vou perder 1%. Isso é uma entrada de 3 para 1. Significa que eu vou ganhar 3% se eu ganhar e vou perder 1%. Beleza? Se bater meu stop loss. Ok. Se eu tiver então uma estratégia que me dê 3 para 1, vamos pôr fixo aqui no 3 para 1, certo? Eu precisaria, pensa comigo, eu tenho um drawdown diário, obviamente de 5%, e a gente tem na primeira fase, é, como de costume, né, das mesmas proprietárias, 30 dias para a gente passar e na segunda fase 60. A segunda fase é bem tranquila, mas vamos pensar na primeira fase aqui agora. Se a gente tem 30 dias para passar, a gente está dizendo aqui que a gente tem 4 semanas, então a gente tem 20 dias é, válidos para a gente passar. Por que 20 dias? Porque a gente tem o final de semana. Então vamos pensar que a gente começou segunda. Então a gente tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. 4 semanas. Beleza? Se a gente sabe que a gente tem 20 dias para dar as entradas, certo? A gente poderia, vou dar um cenário aqui hipotético para vocês. A gente vai dar 2 entradas por dia, por exemplo. Beleza? Digamos que a gente tem uma estratégia que vale dada de 3 para 1. Então sempre que eu vou entrar eu quero pelo menos 3 para 1. Pode ser mais, obviamente. Quero 3 para 1. E eu tenho 20 dias. Se eu der 2 entradas por dia, apenas, estou falando de 2 entradas, tá? Faço uma análise, dou uma entrada, faço uma análise, dou uma entrada e acabou. E se eu arriscar 1% por dia, desculpa, 2% por dia, que eu estou falando de é, 2 entradas de 1%, certo? Estou falando ao cenário básico, tá? Se a gente então arriscar 2% por dia, a gente precisaria perder 6 dias seguidos. A gente pode ignorar para começar o jornal diário, porque se a gente está arriscando só 2% por dia, a gente nunca vai bater os 5. Beleza? Clássico. Então, sabendo disso, se a gente tem 2% por dia de risco, a gente precisaria perder 6 dias seguidos. Então, a gente precisa perder segunda. Todas as entradas, tá? Eu tô falando que a gente não vai ganhar nenhuma. A gente precisaria perder segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí na outra segunda de novo. Então se a gente perder 6 dias seguidos, dando 2 entradas por dia, a gente precisa perder 6 dias seguidos, gente. Matematicamente falando, é muito difícil, tá? Mas a gente precisaria de 6 dias seguidos para a gente bater o nosso drawdown total. Isso é reprovado numa mesa, beleza? Agora vamos por uma situação hipotética que nesses 6 dias a gente não dá pra gente prever quanto a gente vai ganhar, quanto a gente vai perder. Claro que vai existir boa fase, uma fase que está pior, uma fase que você está tipo, muito empolgado, está conseguindo analisar bem os gráficos. E aí quem vai entrar a nossa psicologia, né? Ou o nosso mental, a nossa mentalidade, que eu vou explicar um pouco depois pra vocês, tá? Mas no caso aqui, se a gente sabe, vou até por aqui, se a gente sabe que a gente vai arriscar então 1% um dia e 1% o outro dia, a gente tem 2% por dia, certo? Beleza? A gente está arriscando 2% ao dia, ok? Então vamos por aqui, ó. Um cenário hipotético que a gente ganhe apenas um dia a cada 6 dias. Como assim, Vitor Hugo? Bom, a gente sabe que a gente vai, então, ó, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Vamos por uma semana, tá? Vamos por uma semana. Digamos que a gente, a gente perda todos os dias menos um. O que é muito difícil ainda. Se você é um trader que entende que tem uma estratégia, que tem um gerenciamento, é muito difícil você perder todos esses dias, ok? Ok, a gente sabe disso. Porque a gente está falando aqui de uma assertividade de apenas 20%. Por que 20%? Se a gente separar aqui, são 5. Beleza? Se a gente vai ganhar apenas um dia,
significa que a gente vai acertar apenas 20% das entradas. Beleza? Mas então, se a gente tiver essa matemática, algo muito ruim, muito difícil de um trader que tenha consciência do que está fazendo, acertar, que é 20%, beleza? A gente está falando que na segunda, por exemplo, ele vai perder 2%. Vamos por que ele acertou, sei lá, na quinta. Vamos pôr na quinta, beleza? Um exemplo. Perdeu 2%. Na terça, ele vai perder mais 2%. Na quarta, ele perdeu mais 2%. É muito difícil, tá? Porque esses 2% que eu tô falando são duas entradas aqui, duas entradas aqui, duas entradas aqui, duas e duas, tá? É muito difícil. Mas beleza. Aqui, digamos que aqui na quinta-feira ele ganhou. Só que quando ele ganha, se eu tô falando de uma estratégia de 3 para 1%, ele vai ganhar. Se ele tá arriscando 1%, ele vai ganhar 3%. Então, se ele acertou as duas entradas, ele vai ganhar aqui 6%. Beleza? E vamos por na sexta, ele perdeu de novo na entrada. Ok? Nesse cenário, nessa semana, ele teria saído com menos 2%. Beleza? Ok. Lembra que a gente tem 20 dias. Perdeu 2%. Putz, muito ruim. Mas também a taxa de assertividade dele foi um negócio ridículo de ruim, né? Beleza. Sendo ridículo de ruim, vamos pensar que teve a próxima semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E ao invés de ele ter 20% de acerto, ele teve 40% agora. Tá? Que, gente, o 40% ainda, o 40%, se você tiver 3 para 1, você não precisa de mais que isso. Você vai ser um trader lucrativo, eu vou explicar para vocês por quê. Então, digamos que ele acertou 2 dias agora. Então, aqui ele perdeu 2, vamos pôr, perdeu 2%, aqui perdeu 2%. Aí, digamos que aqui ele ganhou. Só que quando ele ganha muito dinheiro. Por isso que, inclusive, eu sou a favor de ter uma estratégia validada que leve você aos 3 para 1, 4 para 1, tá? Vamos pôr aqui que na quinta-feira ele perdeu 2% e na sexta ele ganhou 6%, tá? Nessa semana ele fechou com menos 2, porque ele só ganhou um dia. Imagina, ele perdeu uma vez, perdeu outra vez, perdeu outra vez, perdeu outra vez, perdeu outra vez, perdeu. Aí ganhou uma vez, ganhou duas. Aí perdeu, ganhou duas, perdeu, ganhou duas. Beleza? Nesse cenário aqui, ele já fechou a semana, galera. Nessa semana aqui, que ele nem foi tão bem, ele acertou só 2 dias, tá? Ele fechou a semana aqui, nesse cenário, com mais 6%. Legal? A gente tá falando que é a segunda semana, tá? Então aqui no consolidado, a gente está com, ó, mais 6 menos 2, a gente está com 4%. Ok? A gente está, por enquanto, no nosso teste, 4%. Vamos pôr na terceira semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Vamos pôr que na terceira semana, vamos fazer um cenário que ao invés dele fazer de 20 e 40%, tá? Vamos pensar que ele foi mal, ele fez 30% de assertividade. Beleza? Vamos fazer isso. Como que seria esse cenário? Ele perdeu 2% aqui. Aí aqui, vamos pôr que ele perdeu um e ganhou outro. Beleza? Vamos lá. Aqui ele perdeu um e ganhou outro. Se ele perdeu um, ele perdeu 1%. Se ele ganhou outro, ele ganhou 3%. Certo? Então aqui ele fechou com mais 2%, tá? 3 menos 1, 2. Então aqui ele fechou com 2%. Aí vamos por que aqui ele perdeu, opa, 2%. Aqui ele perdeu 2% de novo. E aqui ele acertou as duas, que é o cenário daqui da sexta. Ele repetiu. Ele está sabendo operar bem em sexta. Nessa semana hipotética, o que aconteceu com ele? Ele fechou no lucro de 2%. Opa, 2%. Então ele já soma aqui. E na terceira semana ele já está com 6% positivo no teste. Tá? E isso, gente, o que eu estou mostrando para vocês é um cenário básico, tá? É um cenário que não é difícil, não é difícil mesmo, se você, obviamente, se você sabe como opera, se você entende de mercado, tá? Eu não estou falando uma pessoa aleatória que vai fazer um teste, vai passar numa conta e ganhar US$ 200.000 para operar, por exemplo, tá? Estou falando de você que já opera, que você já entende o mercado, tá? Que você tem uma estratégia já boa e entende como funciona o gerenciamento e tudo mais, beleza? Sabendo disso, é só a gente ter a cabeça no chão, pô. A gente tem mais uma semana, a gente tem mais 5 dias de segunda. Vou repetir aqui. A gente tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Tá vendo? Pra gente acertar uma operaçãozinha, uma só. Sem perder, obviamente. Porque a gente tem 5 dias, a gente só precisa agora de 2%. Digamos que no primeiro dia ele perdeu, mesma coisa. Perdeu 2%. Aí aqui ele ganhou e perdeu, mesma situação dessa aqui, aí ele ganhou 2%. E aí na quarta, na primeira entrada que ele dá, ele não precisa nem de uma entrada de 3 para 1, tá? Lembra, ele não precisa mais disso.
Porque só faltam 2% para ele ser aprovado. E aí ele vai dar uma entrada de. Tava batendo 2 para um, ele fechou. Pô, bateu os 8% que ele precisa para passar na primeira fase. Deu para entender mais ou menos? E estou falando na primeira fase que ele já tem apenas 4 semanas para conseguir 8%. Apenas não, que eu acho tempo necessário, né? Mas estou dando esse cenário. Beleza? E na segunda fase a gente tem 60 dias para passar em 5%. Aí a gente pode arriscar metade da metade. Pode arriscar 0,5% por entrada e bem na calma. O importante que a gente tem que entender, perdão, o que a gente tem que entender, a gente tem que memorizar, é não ter pressa, ter paciência, entender que vai ter semana que a gente vai mal. Ó, essa semana aqui foi horrível, pô. A gente deu 10 entradas. Aqui a gente tá falando que a gente deu 10 entradas. 10 entradas. Duas por dia. E a gente errou 8 e acertou só duas. É um cenário muito ruim. Aqui a gente foi um pouco melhor. Aqui a gente nem foi tão bem, tá? Porque de 10 a gente acertou 4, mas tá, beleza. E aqui a gente já saiu no quase passamos na prova, na primeira fase do teste, apenas com 4 acertos, com 40%. Tá vendo? A matemática ela não é muito difícil, ela não é tão complexa assim. A gente consegue passar no teste se a gente tiver a estratégia, estiver validado, tá? Então a gente consegue ver que não é nada impossível um bicho de sete cabeças, tá? Até porque o nosso drawdown diário, desculpa, diário não, o nosso total é de 12%. Se a gente tá arriscando 2% por dia, são 6 dias seguidos perdendo, é muito difícil, tá? É muito difícil. E se a gente perder 5 dias seguidos e um dia que a gente ganha duas vezes, a gente já volta pro 2% negativo só. Então é muito plausível, tem como passar. O que pega principalmente é o psicológico e você não manter o padrão de trading. Por exemplo, digamos que você gosta de operar, por exemplo, muito em Nova York. Eu gosto muito de Nova York, certo? Achou uma entrada, perdeu. Rápido, tipo, pum pum, perdeu. Stop loss. Deu outra entrada, perdeu rápido. Você faz meia hora no mercado e já perdeu as duas entradas. Qual o correto a se fazer? Para de operar, porque é o nosso gerenciamento. Para de operar, começa a olhar e começa só a estudar o dia de hoje. Só que o difícil é que aí entra o mental, aí que entra a nossa cabeça, é se manter no nosso gerenciamento. Isso é muito difícil. Eu falo isso até hoje pra mim. Porque às vezes ganhei uma, ganhei outra, eu falo, nossa, vou entrar em mais uma, vou arregaçar. Às vezes eu perco, aí eu entro em outra e dou um loss de novo. Entende? É difícil, não é algo que eu vou falar que é fácil até hoje, mesmo estando há anos no mercado, não é algo fácil. Beleza? Mas eu estou mostrando para vocês a matemática que não é difícil, não é complexo. Tendo uma estratégia que pelo menos, vamos por aqui, que seja de 2 para um. Algo simples, tá, gente? 2 para um. Não vamos fazer um para um. Eu sou contra, tá? Sei que muita gente ganha dinheiro assim, mas aqui você tem que acertar mais que 50% das operações. Pô, acha uma estratégia que você vai conseguir pegar uma entrada aqui, ó, bater aqui o stop loss curtinho. Pô, uma dessa que você acerta aqui, você já fica tranquilo. Até porque quando você tiver o seu teste, às vezes uma entrada que você dá, você já ganha uma grana absurda, porque eles estão te financiando uma grana muito alta. Principalmente a gente que está aqui no Brasil e ganha e vai ganhar em dólar, certo? Se a gente fizer aí 3% de uma banca de 300k, a gente está falando de 9 mil dólares, gente. É um dinheiro muito plausível, é um dinheiro muito bom que pode fazer diferença aí no seu mês, no seu dia a dia, certo? Estou mostrando aqui só alguns números para vocês, tá? E aí, sabendo disso do nosso gerenciamento, manter o gerenciamento, entra na nossa cabeça, nossa mentalidade, nosso psicológico. Que isso pega até hoje, não dá para negar. E eu queria dar alguns conselhos para vocês, que é o que eu faço, tá? Hoje eu tô operando mais Nova York e com muitos anos de aprendizado, normalmente o que eu fazia? Eu operava mais Londres. Só que eu era meio relaxado. A minha estratégia ela é muito boa, ela é validada, a gente sabe. Então às vezes eu acordava e falava, ah, a estratégia vai bater, vou lucrar. E inclusive deu certo lá no início, alguns anos atrás. Eu só fazia, acordava, colocava o despertador 3:30 da manhã, aí olhava um pouco o mercado, dava a entradinha lá, lucrava, puf, voltava a deitar e beleza. Só que com o tempo, isso vai te desgastando e você acaba meio que desleixando e eu comecei a perder dinheiro, mesmo sendo financiado já ganhando uma grana alta. E eu falei, pô, eu preciso me ajustar, eu preciso entender por que que meu gerenciamento é bom e eu não tô ganhando dinheiro, por que que a minha estratégia é muito boa e eu não tô ganhando dinheiro. Porque tá faltando a minha disciplina, tá faltando o meu mental. Beleza? E isso que é o relevante, que eu ignorava quem falava isso pra mim, quando eu tava nos Estados Unidos aprendendo com a galera lá. Eu ignorava o que eles falavam, eu não acreditava, achava que era só ladainha e tudo mais, mas não é ladainha. Então hoje o que eu faço? Eu acordo, tomo um banho, fico esperto, já começo a olhar o mercado, pego meu café, que eu sou gosto muito de café pra dar aquele up, tomo meu café da manhã às vezes eu tô em jejum. Opa, voltou agora meu microfone tinha parado. Tô falando algo que eu faço, tá? Eu tomo meu café, às vezes não tomo. Pego meu cafezinho, organizo, sento direito aqui na mesa, organizo minha mesa às vezes.
beleza? Deixo mais ajustadinho aqui e começo a me concentrar no gráfico. E eu pego, por exemplo, meus primeiros 15 minutos, eu não vou poder dar entrada. Eu quero só ficar analisando para ver o que vai acontecer, para ver se eu não estava errado. Digamos que eu ache até alguma entrada que eu daria, certo? Eu não vou dar, eu ponho minha marcação lá, eu entro no meu Trade View, certo? Entrando no meu Trade View, dou minha marcação e vejo o que vai acontecer, basicamente. Beleza? Às vezes eu falo, putz, ó, tá vendo? Às vezes eu teria entrado errado, teria perdido a toa. Às vezes daria o ganho, às vezes daria. Mas tudo bem, eu não tô com pressa. O importante é a gente não ter pressa, tá? Outra coisa que influencia muito, como que foi a sua noite? Você dormiu bem? Você comeu bem ontem à noite? São coisas que parecem bobinhas, mas mudam totalmente no nosso dia a dia. Acorda mais disposto, putz, acordou disposto, nossa, feliz, vamos operar agora. Entender que a gente não faz isso pelo dinheiro. É uma frase clássica, né? Mas não foca só no dinheiro, foca no processo. Tenta gostar do processo, tenta gostar de operar. Pô, achar os padrões no gráfico, eu acho super legal. Entendeu? Isso é uma coisa que eu sempre gostei, eu achei muito legal. No início, inclusive, eu levava como diversão, como um jogo mesmo, como se fosse estivesse no PlayStation, sabe? Começa a curtir, começa a entender, pô, legal conseguir analisar, tentar identificar os seus padrões mesmo. Pô, tá vendo que o gráfico tá fazendo isso todo dia às 10 horas da manhã começa a subir no EURUSD. Por que começa a subir? Sabe, começa a analisar os seus padrões, começa a entender como que você funciona, que horário que sua mente funciona melhor, que você consegue identificar mais, sem afobação nenhuma. Tenta sempre focar e ir na calma, na paz, e entender que o teste, gente, se você tem uma estratégia, eu vou repetir isso quantas vezes for necessário. Se você tem uma estratégia validada, vocês vão conseguir passar no teste. É só ter a mentalidade ajustada, ter o gerenciamento, obviamente. Mas vocês viram que, pô, se a gente ganhar um dia, perder, perder. Vamos por esse cenário hipotético, tá? Ganhei, perdi, perdi. Ganhei, perdi, perdi. Ganhei, perdi, perdi. Ganhei, perdi, perdi. Esse cenário aqui, que a gente já tá ganhando só 33% das nossas operações, a gente tá no lucro, pô. Por que que tá no lucro? Como assim, Vitor Hugo? Eu tô falando um cenário de 3 para 1, certo? Aqui, se eu ganhar as duas primeiras, eu tô com 6% positivo. Imagina, um dia eu comecei, dei duas entradas de três para um e ganhei. Isso arriscando só 1%, tá, gente? Tô falando só arriscando 1%. Vocês viram, inclusive, vocês sabem, eu tenho vídeo no meu canal aqui que eu passo na primeira fase em um dia e eu passo na segunda fase em um dia também. Porque não é algo impossível. A minha estratégia, ela é com um risco-retorno muito alto. É algo que eu gosto, que eu prezo, tá? Eu não quero acertar sempre. Eu não quero acertar as operações, isso é fato. Eu quero que quando eu acerte, eu ganho muito dinheiro. Então, nesse cenário aqui, aí aqui, perdi dois. Perdi dois, tá? Tô falando, ó. Então aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, segunda, terça. Um exemplo, tá? Ó, ganhei 6, perdi, perdi. Então, aí aqui que eu fiz, ganhei 6. Ó, então aí nesse cenário aqui, por enquanto eu tô com mais 2% positivo, tá? Se eu fizer 6% aqui, ó, eu já passei no teste, pô. No quarto dia. Eu tenho que esperar mais um dia, porque normalmente as mesas proprietárias dão 5 dias mínimos de operação. E aí você tem que entrar com 0,01 de lote. Sabe, num cenário aqui hipotético que a gente ganhou, perdeu 2 dias seguidos, perdemos uma operação, perdemos outra, perdemos outra, perdemos outra. E a gente ganhou essa aqui, a gente fez nossos 8%. E os 5% ainda em 60 dias eu não preciso nem comentar sobre, né? Estão conseguindo entender? É basicamente essa a visão que eu queria passar pra vocês. Parece besteira o psicológico, a mentalidade, parece. Eu sei, parece, parece. Eu, inclusive, achava, ainda mais que eu comecei muito novo, eu falava, tá bom, esse papinho aí é só pra dar conteúdo a mais, querer convencer, algo do tipo. Mas, gente, é a realidade. Eu vivo disso faz anos já e eu te garanto que é a realidade. Você precisa focar no seu psicológico, no seu mental, entender quando está bem. Brigou com a esposa, brigou com o filho, brigou com a namorada, não sei, não importa. Tá mal, tá estressado, não joga seu estresse, sua raiva aqui pro jogo, certo? Leva isso como se fosse um jogo em questão de raiva e estresse. Não leva isso pra cá, porque vai fazer diferença. E, pô, não operar também é operar, né, gente? Só estuda, tem dia que pega um dia de estudo. Pô, perdeu 2 dias seguidos, vai operar o terceiro? Não opera. Um exemplo, tá? Um exemplo de que a gente pode ajustar. Perdeu um dia, perdeu na segunda, perdeu na terça. Quarta-feira eu não vou operar, só vou assistir. Assistir que eu digo é analisar sem dar nenhuma entrada. Tá, aí volta na quinta. Por quê? Porque você está estressado aqui, aí no terceiro dia você vai jogar sua desculpa, fala assim, ah, perdi uma vez, dane-se, já perdi no teste. Tô nem aí, tô 4% negativo, não tô nem aí, sabe? Então foca muito. Tem um aluno meu, inclusive, que ele falou, pô, eu postei no meu Instagram, inclusive, já me segue aí, vai. Tá aqui em cima, ó, aqui embaixo, ó, aqui, ó. Só pra. Arroba Vitor Hugo Forex, beleza? Tem aluno meu, inclusive, que ele falou que ele tava 5% negativo,
Depois aprendeu a estratégia, beleza, ajustou a mentalidade dele, o gerenciamento. Pô, ele passou no teste. É muito difícil. Você tá 5% negativo, você ter cabeça para voltar os 5% para o zero, para depois fazer 8%. Então significa que aqui nesse cenário ele fez 13% de lucro. Porque antes da mentoria, no caso, ele estava 5% negativo. Sabe? É algo que realmente faz diferença. É mais difícil, 13%. Entende? E ele conseguiu recuperar, com a cabeça ajustada, com o gerenciamento, com a estratégia. Fechou, meus amigos? Essa é a dica que eu tinha para dar para vocês. Espero que realmente seja útil, beleza? Então, um grande abraço. Se alguém tiver interesse em participar da mentoria, que inclusive vai começar essa semana aqui de aprendizado, semana que vem. Aí começa as aulas ao vivo depois já. Que eu vou explicar para vocês tudo que vocês precisam saber: estratégia, gerenciamento, psicologia, tudo que vocês precisam saber para passar na mesa proprietária, tá bom? Mas eu vou focar aqui também em dar conteúdo de graça, que eu sei que muita gente infelizmente não tem condição, mas eu quero ajudar todo mundo, beleza? Tamo junto, grande beijo. Não esquece de se inscrever no canal, hein? Por favor, não esquece. Tamo junto, grande beijo, abraço e tchau.